Bom dia, comunidade DCM, sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã do DCM com gatos, hoje, como vocês estão vendo. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou cedinho aqui, Valesca de Menezes, a Verônica Fonseca, Pedro Luiz Castellanho Marinho, Alexandre Silva, Maria Gomes, Cândido Fernandes, a Jeniele Bandeira, minha conterrânea, a Lucilene Teixeira Nogueira, Luísa Gonçalves, que fala de São Tomé das Letras, viu, Leandro? São Tomé das Letras está aqui. Caso você esteja preocupado aí nos bastidores. Edilberto Gomes, Ney Errado. Pessoal que está no Facebook e no Twitter, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Vem ser feliz com a gente aqui no YouTube. Aqui tem muito mais possibilidade de integração. Aqui vocês podem conversar com outras pessoas no chat, podem tretar no chat. Enfim, aqui só tem duas regras. Não pode repetir mensagem nem morder o coleguinha. Você seguindo essas duas indicações aqui, vocês podem ser felizes à vontade. Também peço que você que já está aqui no YouTube com a gente, faça essas duas coisas, ó. Não custa nada, é completamente indolor. Curta e compartilha essa live nas redes sociais de vocês. Pega o link, joga no Facebook, no WhatsApp, no Tinder, enfim, joga em todas as redes de vocês. Precisa falar nada, só joga que vai ter sempre alguém curioso. O Pedro Zambarda sempre dá essa sugestão. Apresenta o DCM para algum amigo rico e progressista, que aí tem a possibilidade da pessoa não só entrar aqui e curtir, como também se tornar membro. E aí eu vou mostrar rapidinho, mas é rapidinho mesmo, o cardápio aqui, que é só o tempo de vocês tirarem um print, depois vocês olham com cuidado, eu vou até colocar outro, que tem as vantagens direitinho, ó. Vocês dão um print agora, depois vocês olham com mais carinho, para ver qual é a possibilidade aqui de assinatura de membros, para vocês fazerem parte desse clubinho maravilhoso aqui da gente. Se você não puder, não tem problema, não é exagero quando eu digo que essas ações gratuitas e indolores e rápidas, como curtir, compartilhar, verificar se são inscritos, assistir do começo ao fim, tudo isso nos ajuda bastante. Então, por favor, façam isso, deem essa olhadinha, esperta, passem aí o link para os amigos de vocês, e eu não vou mais enrolar, porque eu vi que o pessoal hoje está com sede de sangue, e só o Leandro acaba com essa sede de vocês, né? Leandro, bom dia. Bom dia, Saragóis. Tudo bom? Aqui é Leandro Fortes, eu sou jornalista e falo direto de Brasília. Esse é o Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Vejam bem, o Brasil, hoje é dia 8 de março, que é comemorado, né, saudado, o Dia Internacional da Mulher. Também já se coloca como Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Né? Muita gente reputa essa data a um incêndio que houve numa fábrica têxtil nos Estados Unidos, em Nova York, no século XIX. Mas também há historiadores que dizem que, na verdade, essa data diz respeito à revolta das mulheres na Revolução de 1917, da Revolução Russa, teria sido em 8 de março, porque o calendário utilizado na Rússia naquela época era o calendário juliano e não o calendário gregoriano, por isso havia sempre um atraso de meses. Né? Por exemplo, o Natal na Rússia se comemora em janeiro, meados de janeiro, e não em dezembro, por conta dessas flexões do calendário juliano. Mas o importante é o seguinte, que é uma data que se tornou uma referência de reflexão muito importante no mundo todo, e principalmente no Brasil, sobre a condição feminina, sobre a condição da mulher. Uma condição que continua sendo muito precária, né? As mulheres continuam ganhando menos que os homens no mercado de trabalho, continuam sendo mais submetidas à carga de trabalho diária e a rotinas muito piores que a dos homens dentro e fora de casa, continuam sendo as principais vítimas da violência doméstica, e continuam sendo assassinadas. O Brasil está entre o quarto e o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios, um crime que foi recentemente categorizado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é um país que mata mulheres, é um país que explora, que mata mulheres e se reconhece muito pouco. Essa é uma questão muito, muito dura de ser tratada, principalmente para mim que sou homem. Eu não acredito na interdição que se faz em relação ao que se chama de lugar de fala.
Eu falo sobre tudo em todos os lugares, né? Não aceito esse tipo de interdição, compreendo até a origem do conceito e por que ele, de certa forma, ainda é colocado, mas é preciso que todos falem em todos os lugares, não apenas as mulheres que são vítimas, mas os homens que fazem parte do patriarcado, que é responsável por esses assassinatos, por essa exploração. Não é nenhum ato de demagogia, é uma necessidade social que essa discussão seja feita por todos, em todos os lugares. Também por homens, né? Como discutir racismo e você ser branco. É preciso que os brancos também falem de racismo e sejam antirracistas, porque senão essa discussão fica restrita a esses chamados lugares de fala e elas não vão para lugar nenhum. Mas, enfim, assim, eu também não gosto dessa coisa de comemoração de Dia das Mulheres, do Dia dos Negros, como se fosse uma festa. Não tem nada a ver com comemoração de assim, essa babaquice de Dia da Secretária, né? Os caras exploram as mulheres o ano todo, né? Tratam como cachorro, mas no Dia da Secretária todas elas recebem uma florzinha na mesa, um bombom, uma merda dessa, e o sujeito lavou a alma dele, lavou a consciência dele com isso. Assim, hoje não é um dia que eu fico saudando as mulheres, é um dia importante para todo mundo refletir sobre a condição feminina e a importância que a luta das mulheres tem, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Um momento gravíssimo, onde quase 260 mil pessoas já morreram por conta desse desgoverno em relação à gestão sanitária da Covid-19. Né? Assim, o Brasil tem a pior gestão sanitária da Covid no mundo. É comandado por um homem, um demente, um débil mental, um psicopata, que nesse momento está em Israel com uma comitiva de 10 pessoas, alegadamente para conhecer um remédio milagroso, que seria um spray nasal, que Israel não usa. Israel está vacinando a sua população. Fez o dever de casa que o Brasil não fez. E esse imbecil foi para lá com 10 pessoas, com Hélio Negão, com um sargento do BOPE, ligado às milícias no Rio de Janeiro, com o filho, o idiota Eduardo Bananinha, que está sendo acusado de conspirar contra o governo dos Estados Unidos. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Da mesma maneira que Sérgio Moro vem engendrando a sua rota de fuga desde 2018, que é dar aula nos Estados Unidos, é fazendo o que nos Estados Unidos, ele está se preparando para fugir para os Estados Unidos já faz 2 anos, 3 anos. Ele está engendrando essa rota de fuga. Só não fugiu ainda porque a pandemia tornou tudo mais complicado, mas ele está se preparando para fugir para os Estados Unidos. Eu tenho a impressão que essa família de milicianos, Bolsonaro e companhia, está negociando, na verdade, com Israel a possibilidade de fugir para lá quando a merda estourar aqui. Porque eles não têm mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos que iria recepcioná-los é os Estados Unidos do Donald Trump. Então, assim, resta para eles o governo de extrema-direita de Israel, que é uma ironia histórica das mais tristes do mundo, um governo de Israel, do povo judeu, onde se acolheram os sobreviventes do Holocausto, está acolhendo, recebendo e tratando com deferência um governante com seu séquito de orientação claramente nazista. É uma vergonha para a história do povo judeu, é uma vergonha para a história de Israel, mais uma vergonha para a história de Israel, desde que eles começaram a exterminar o povo palestino e a dominá-los e a tratá-los como escravos. Exatamente como Hitler queria fazer com os povos da Europa Oriental durante a Segunda Guerra Mundial. É mais um vexame do Estado de Israel estar recebendo um governante de clara orientação nazi-fascista. É uma ironia muito triste do destino que isso esteja acontecendo. Mas, enfim, esse é um assunto, é mais um dos assuntos que a gente vai discutir aqui. Olha só, eu quero falar uma coisa muito importante também. Estaria presente conosco hoje aqui a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A deputada Maria do Rosário foi secretária de Direitos Humanos do governo Dilma. Ela tem um histórico de defesa da mulher, né, da luta feminista, da luta da trabalhadora brasileira. Uma defesa muito importante. Ela foi vítima, talvez, do ato público mais degradante, mais abjeto
desse sujeito Jair Bolsonaro, né, que deixou bem claro quem era essa figura antes das eleições, ou seja, as pessoas que votaram nesse energúmeno sabiam muito bem quem estava votando, que é aquele momento que o Bolsonaro diz na cara agride a Maria do Rosário e diz na cara que não a estruparia porque ela não merece. Né? Uma coisa abjeta, nojenta, que foi amplamente publicizada, que se passou várias vezes no período eleitoral e as pessoas votaram nessa besta-fera assim mesmo. Você vê, o antipetismo é uma doença tão grave, tão ignóbil, que fez com que pessoas votassem numa figura abjeta, nojenta, degradante como esse Jair Bolsonaro, para não votar num professor, numa pessoa correta, num sujeito honesto como o Fernando Haddad. Né? Não deram a menor chance para o Brasil. A Maria do Rosário não sofreu só essa violência. Ela tem sido alvo permanente da violência bolsonarista e da violência da direita brasileira desde sempre. As coisas mais cruéis, as coisas mais infames já foram faladas sobre elas. Ela foi tratada da maneira mais podre que se pode imaginar nas redes sociais, acusada de todas as mentiras, de todas as fake news possíveis e impossíveis de serem colocadas, mas ela continua de pé, continua sendo uma deputada muito importante, uma parlamentar experiente e com uma disposição de luta inacreditavelmente inabalável. Infelizmente, a Maria do Rosário estava prevista para vir conversar conosco, mas não pôde vir porque aconteceu uma tragédia em Porto Alegre. Né? A Michele Sandri da Costa, que era secretária de Mulheres do PT de Porto Alegre, muito ligada a Maria do Rosário, morreu hoje de Covid. Né? Mais uma vítima, uma mulher jovem que morreu de Covid-19. Então, isso deixou a equipe do mandato da deputada muitíssimo abalada. Né? Ela mandou para a gente um pedido de desculpas e tem uma nota sobre a morte da Michele que está sendo circulada pelo PT do Rio Grande do Sul para todo mundo, sim. Enfim, eu sinto muito pela ausência da deputada, queria muito conversar com ela, né? É um dia perfeito para conversar com ela sobre a questão da luta feminina, que é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, mas, infelizmente, não tem como ela participar, ela não vai poder participar. Essa morte da Michele, secretária de Mulheres lá do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, deixou ela muito abalada, ela, enfim, está numa situação de luto imediato, ela não vai poder participar, eu peço desculpa a todos pela ausência dela, mas felizmente nós temos uma outra convidada que é uma pessoa que eu queria há muito tempo trazer aqui, porque eu acompanho ela, sou fã dela nas redes sociais, no Twitter. Ela é uma filósofa, tem doutorado em filosofia política pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, e ela tem uma atuação muito interessante nas redes sociais, ela é muito lúcida, discute questões como feminismo, política, enfim, governos. Enfim, não vou trazer ela aqui para a gente conversar. É a Beatriz Zanfra, também conhecida nas redes sociais como Bia Biônica. Bia, muito bem-vinda, bom dia, um prazer enorme ter você aqui no Dia Internacional da Mulher. Que bom conversar contigo. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Nossa, eu estou muito honrada com as suas palavras, eu que sou sua fã, eu que, enfim, sempre estou te acompanhando. Não imaginava que você tinha essa admiração por mim, estou muito contente. Eu e muita gente já tinha me indicado você, falou, chama a Bia para o DCM, ela, enfim, tem ótimas ideias, tem um programa legal no YouTube. Então, Bia, eu queria dizer assim, você é filósofo, você trata de diversos assuntos nas redes sociais, e hoje é um dia que nós temos um assunto muito específico, e que esse assunto, claro, desanda para uma questão importante da sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Eu queria muito a sua avaliação, né, da sua vivência, não só como mulher, mas como filósofa, como estudiosa. Quais são as razões que você aponta para o Brasil ser um país tão gravemente ligado ao crime do feminicídio, Bia? Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar minha solidariedade para a deputada Maria do Rosário, para o PT de Porto Alegre. No Dia da Mulher, a gente perde uma companheira de luta para o Covid. Bom, agora, em relação à tua pergunta,
você acabou de falar, né? O Brasil é o quarto ou quinto país do mundo em feminicídios. E, bom, a gente pode dar uma resposta fácil, como você estava falando também. Eu chego aqui, demarco o lugar de fala e falo, olha, é o machismo estrutural, a mulher é vista assim, assim, assim na sociedade, é culpa da sociedade machista, patriarcal e tudo mais, e acabou, né? E aí vira, a gente fica aqui discutindo, no fundo, discutindo comportamento. A gente começa a discutir como os homens devem tratar as mulheres no dia a dia, e aí acaba que descamba para essa questão da florzinha no dia da mulher. Só que não é só isso, né? A gente tem no Brasil uma questão de desigualdade muito grande, que é devida a a nossa origem colonial, é devida ao fato da escravidão ter durado muito tempo também, enfim, devido à constituição do nosso país, né, devido à formação do nosso capitalismo, né, e uma questão cultural também, né, então, não adianta a gente dizer que a violência contra a mulher é meramente uma questão do comportamento masculino em relação às mulheres, né, de como os homens veem a mulher, e que no caso eles poderiam então ser educados a tratar a mulher de outra maneira, mas a gente precisa ver que as opressões nunca vêm sozinhas, né? Elas sempre estão interligadas. Então a gente tem que ver que tipo de mulher que morre, né? A gente sabe que as mulheres mais pobres, negras, né, elas estão mais vulneráveis à violência do que outras. A gente tem que ver também como um aparato estatal é constituído para proteger as pessoas, né, principalmente as mulheres. A mulher, por exemplo, a mulher que mora nas periferias, que mora em áreas rurais, como o Estado vai protegê-la de agressões? Recentemente eu vi uma notícia muito interessante, se eu não me engano foi na região do Distrito Federal, uma mulher foi receber o Bolsa Família numa agência da Caixa e ela estava sofrendo violência doméstica do companheiro. E aí ela não tinha para quem dizer isso, o que ela fez? Ela escreveu no extrato bancário dela e apresentou para o funcionário da Caixa, porque ela tinha medo do companheiro, ela não tinha coragem de ir à delegacia, e foi aquele funcionário da Caixa que leu aquilo em segredo e pôde acionar as autoridades para ajudá-la. Quer dizer, a única presença estatal para ajudá-la ali naquele momento foi uma agência da Caixa. Né? Então, como é que o Estado protege essas mulheres? Né? Ou então, como é que a sociedade dá a essas mulheres condições de independência para não viver sob o jugo da agressão? Então, tem muitas coisas, não é só uma questão de comportamento, não é só uma questão do homem ser educado a ver a mulher de uma outra maneira, né? A gente precisa ter um Estado que funcione para dar proteção às mulheres, a gente precisa que a mulher tenha condições financeiras, financeiras e intelectuais, e, enfim, de ser autossuficiente, de reconhecer a própria condição, de ter liberdade, né? Então, enfim, tem muitas coisas envolvidas. Ô, Bia, tem uma questão fundamental na nossa história recente, que é a única mulher que chegou à presidência da República foi a presidenta Dilma Rousseff. E ela foi retirada num processo de impeachment absolutamente ilegal, violento, típico das elites brasileiras, mas que tinha um componente, a meu ver, assim, bastante relativo à condição feminina. Se havia uma misoginia muito grave, tanto no processo formal como nas ações informais, sobretudo nas redes sociais. Você deve lembrar daqueles adesivos que se colocavam em alguns carros. Isso a gasolina R$ 2,80, né, a 6.
Os adesivos, que era a Dilma com as pernas abertas, né, no buraco onde se colocava a bomba de combustível, uma coisa de uma grosseria, de uma misoginia, assim, que mesmo para os níveis da violência brasileira passou de todos os limites. E a gente acabou tendo um lapso de lideranças femininas a partir daí. São poucas Por exemplo, na última pesquisa agora que teve do IPEC, que é um instituto que herdou o legado do Ibope, né, que mostra o Lula como principal candidato para 2022, vencendo o Bolsonaro em todos os centenários, só existe uma mulher, que novamente é a Marina Silva, entre o rol de candidatos ou possíveis candidatos, só existe a Marina Silva, e mesmo assim com um índice de rejeição absurdo, assim, maior do que o do Bolsonaro. Assim, da sua avaliação, você inclusive, assim, olhando a condição feminina do Brasil hoje, essa perda de poder político, ela é reversível? É possível que dentro da estrutura política que se montou depois do golpe de 2016, que a gente vive hoje, é possível as mulheres retomarem esse protagonismo na política? A Bia travou, Saragóis? Eu acho que a Bia travou. Eu acho legal quando a pessoa trava assim numa posição que parece que ela não está travada. Voltou, Bia? Voltei. Você conseguiu ouvir a minha pergunta ou devo repeti-la? Eu ouvi. Você disse a respeito do processo da Dilma, de como as mulheres, depois de tudo isso que aconteceu, como as mulheres estão. Como é que elas se reposicionam depois de uma violência como essa, Isso. depois da perda de protagonismo, que foi assim, a única presidenta do país foi defenestrada. É um baque. Inclusive, assim, é utilizado como argumento machista. Está vendo? Só botaram a mulher, olha o que deu. Eu queria sua opinião sobre isso. A Dilma, a gente tem que lembrar que desde o primeiro momento em que ela entra na presidência da República, ela reclama da misoginia, né, do comportamento machista em relação a ela, principalmente naquela questão de dizer que ela era muito dura, não escutava ninguém. Ela falou assim, eu sou a única mulher dura no meio de homens moles. Quer dizer, eles esperavam dela uma postura feminina padronizada da cabeça aos pés, né? Tanto que qualquer outra pessoa que governasse como ela, eu acho que não seria avaliada pelo comportamento, não seria avaliada pela postura, seria avaliada, assim, dá a impressão que quando é uma mulher ocupando um cargo, tudo que ela faz de errado é porque é uma questão hormonal, uma questão, enfim, não são questões técnicas, não são questões políticas. Aposto que com os homens não é bem assim, né? Se um homem faz algo de errado, vão verificar as origens disso em fatos concretos, né? Em relações que ele tem, ou até mesmo em sua origem social, enfim. Com Dilma nunca foi assim. A gente teve todas aquelas baixarias horrorosas, né? A gente teve a bomba lá a questão da gasolina, daquele adesivo horroroso, né? As capas de revista, sempre mostrando ela como uma pessoa destemperada. A impressão que eu tenho é que, na verdade, o Brasil nunca aceitou as mulheres como iguais na política para nada. Por quê? Você pega hoje, você disse que tem a Marina Silva como única mulher potencial candidata, mas ela não está lá como mulher, porque ela está lá como uma liderança representando banqueiros, representando igreja evangélica, ela está ali representando um papel que todos os outros homens, que são supostamente oponentes dela, também estão. Ela não está levando nenhuma plataforma específica para mulheres. E se estiver levando, não vai estar levando com as mudanças necessárias para a emancipação da mulher na sociedade, né? Então, na verdade, não temos, depois que a Dilma saiu, não temos mulher nenhuma disputando nada, né? O Brasil, o impeachment da Dilma foi realmente a maneira de dizer para as mulheres,
olha, vocês não são bem-vindas, né? Tanto que, quando a Dilma foi eleita, eu fiquei muito feliz, eu fiquei quase mais feliz do que quando o Lula foi eleito, porque eu me senti representada, eu falei, agora tem uma mulher do Partido dos Trabalhadores que é presidente. Então, quando ela sofre o golpe, aquilo foi muito doloroso para mim, e deveria ter sido muito doloroso para todas as mulheres do Brasil, porque o recado ali foi dado para todas nós. Foi dado um recado de que mulheres não são bem-vindas na política, não são bem-vindas na presidência do Brasil, e de lá para cá as coisas degringolaram bastante. O Bia, não sei se você acompanhou, você deve ter acompanhado. Recentemente, acho que foi o ministro Toffoli, numa ação liminar, ele impediu que os tribunais brasileiros, que o direito brasileiro, acate aquela tese de defesa, legítima defesa da honra. Quem é da minha idade, um pouco mais velho do que eu, tenho 55 anos, lembra muito bem de quando surgiu essa tese. Foi de um grande jurista, um grande advogado chamado Evandro de Lins e Silva, no julgamento de um assassino de mulheres lá no Rio de Janeiro, chamado Doca Street, que matou uma mulher em Angra dos Reis. Eu esqueci o nome dela agora. E o advogado alegou e conseguiu levar essa tese adiante de que, na verdade, o sujeito matou a mulher por legítima defesa da honra. Ele havia sido traído, ela tinha um comportamento que não era adequado para uma mulher e tal. E aí esse argumento passou a entrar para o arcabouço do direito brasileiro como uma coisa natural, legítima. O homem mata a mulher, alega que ela estava o traindo, então ele matou em legítima defesa da honra. Isso caiu agora, em 2021, recentemente, essa semana, uma liminar. Isso ainda vai ser votado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para se extinguir no Brasil. Mas se demonstra de como a gente tem estruturas arcaicas que permanecem por muitos anos na sociedade brasileira e que se estendem do período colonial para cá. Esse sujeito matar a mulher que traiu ele era uma coisa naturalmente aceita. Quem leu os romances de Jorge Amado, por exemplo, que viu a novela Gabriela, assim, tem um feminicídio nesse sentido que é plenamente aceito pela sociedade de Ilhéus, no livro Gabriela Cabo Canela, porque a mulher estava traindo, então ela merecia morrer. Isso acontece muito no Brasil, e as pessoas dão essa justificativa, às vezes na delegacia. Já vi casos, eu quebrei a cara dela porque ela estava me traindo. Então, assim, a questão da representatividade, eu falei, né, esse prolegômeno todo para perguntar uma coisa para você. O professor Silva Almeida, que é o maior estudioso do racismo estrutural no Brasil, ele fala que o grande problema dos governos de direita, no Brasil e no mundo, é que eles se utilizam da questão identitária para fazer a chamada representatividade vazia. O Hélio Negão, por exemplo, né, que é um deputado que anda a tiracolo com o Bolsonaro, ele é um exemplo clássico de representatividade vazia, é utilizado por um governo fascista para dizer que mantém uma relação identitária com os negros. A Damares é uma ministra de representatividade feminina vazia. Ela não representa as mulheres, mas ela é colocada lá para fazer esse serviço. Essa representatividade vazia, ela não é um problema, assim como é um problema também a questão identitária, desses movimentos identitários que acabam desviando do tema central, que é a luta dos trabalhadores, que são as lutas de classes no Brasil. Você acha que é isso que acontece? Essa questão de representatividade vazia, por que ela acontece? Porque nós não temos um esquema institucional que exija, que permita e que exija representatividade de fato, né? Por que eu não abraço muito pautas identitárias, né? Porque eu prefiro um pensamento republicano que já luta para que institucionalmente a representação da sociedade esteja conforme aquilo que a sociedade é. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tem leis que garantam que, por exemplo, nós vamos ter um parlamento
O Brasil, se eu não me engano, é um dos poucos países, na América do Sul mesmo, que ainda não tem um parlamento com cotas, né, não tem nem paridade de homens e mulheres aqui. Né? Agora que a gente conseguiu cotas para paridade nos partidos, para candidatura nas eleições. A gente está muito longe ainda de ter a representatividade verdadeira no parlamento. Quando não tem isso, o que acontece? O chefe do executivo vai lá e monta um gabinete, né, com um negro, uma mulher, um indígena e tudo mais, para fazer essa representatividade vazia, porque não existe nada institucionalmente que o obrigue a fazer isso. E porque também não adianta nada ele fazer um gabinete todo colorido se o parlamento não é, se as vereanças nas cidades não são, se as prefeituras também não são. Né? Então, não serve de muita coisa, né? Só o gabinete ministerial. E, de novo, o Bolsonaro coloca lá pessoas que, na verdade, não são mulheres, nem negros, nem nada. São pessoas que estão ali representando os evangélicos, o agro, a bolsa, e só. Ele pode colocar a mulher que for, vai estar representando a mesma coisa, né? Pode colocar o negro que for, vai representar a mesma coisa. Né? Assim, são representantes das elites e são carcaças vazias. Aquelas pessoas não dizem nada, não representam a sociedade em nada, não tem comunicação nenhuma conosco. Eu acho que mais importante do que isso, então, é a gente garantir que, e não só nas instituições dos cargos eletivos, né, a representatividade republicana, né, numa república moderna e aproximada da perfeição, ela tem de vir em todas as instituições, assim, em todas as instituições do Estado, em todas as repartições públicas, nas escolas. Você tem que ter, onde o Estado está, você tem que ter representantes da sociedade em porcentagens proporcionais àquilo que há na sociedade, né? Então, no Brasil, a gente está muito longe de tudo isso, até porque, por exemplo, se você não institui... e outra coisa também, só as cotas no parlamento não dá se você ainda tem uma certa forma de financiamento privado de campanhas. Quer dizer, no fundo, ainda, o que predomina no Brasil é o poder do dinheiro, né? O candidato que tem mais dinheiro vai necessariamente ser eleito e assim funciona. Ainda que no Brasil tenha sido proibido o financiamento empresarial, mas você ainda tem financiamento privado de pessoa física, que ainda provoca muita disparidade entre candidaturas e ainda também não garante representatividade de nada na sociedade. Então, realmente, representatividade vazia é algo que diz bastante sobre o que está acontecendo conosco. Eu acho que nós precisamos de reformas profundas aqui para ter um país minimamente representativo. Bia, eu sei que você também é uma estudiosa de linguagem, né? Que você é uma pessoa que se debruça muito sobre o tema de linguagem, de narrativas. E qual que deve ser a linguagem, assim, pensando hoje no mundo das redes sociais, pensando hoje no movimento de internet, das esquerdas em relação à luta feminina e ao protagonismo das mulheres na política? Olha, bom, é bem complicado, assim, não sou especialista nisso, nem nada. Eu acho que tem algumas questões que me incomodam, porque tem gente que acha que apenas a linguagem, principalmente nas redes sociais, é o que deve ser levado em conta para atingir mais público. Né? Então, tem muita gente que estuda muito teorias de linguagem para que se saiba captar mais pessoas. Eu acho que isso, pensado apenas dessa maneira, é publicidade, não é política. Claro que a gente tem que saber dialogar, né, a gente tem que entender a língua, principalmente das novas gerações, mas
tem que pensar em meios de chegar nas pessoas, de conversar com as pessoas, mas não pode esquecer o conteúdo político do discurso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que pode fazer, que para você dialogar com novos públicos, basta conversar com o digital influencer do momento, jogar videogame com ele, e aí vai dar tudo certo, porque aí o público dele vai aderir, vai... E a gente vê que na prática isso não adianta nada. Toda vez que a esquerda tentou encostar em algum influencer de direita do momento para conquistar novos públicos, não virou nenhum voto, né, e foi lá fazer papel de trouxa só, foi... Eu acho que a gente não pode abrir mão de princípios, né, eu acho que se a esquerda está pensando só em novas linguagens, novas narrativas, só em cativar novos públicos, sem pensar, pensando só na forma desse discurso, mas sem pensar no conteúdo dele, está se comportando igual à direita e não tem razão de ser. A gente tem que, se a gente é de esquerda, a gente tem que pensar em como levar os nossos valores, como levar o nosso projeto de sociedade para as outras pessoas. E isso não é uma questão só eleitoral, é um projeto político de verdade. Se a gente está pensando só em fazer isso só para ganhar eleições, a gente não está construindo nada. Alguém está perguntando aqui, como faz para atingir os evangélicos? Não adianta também você chegar... A gente não pode chegar e falar para os evangélicos, olha, nós também somos contra o aborto, nós também achamos que mulheres não têm direito a nada, e aí a gente ganha os votos deles. Não é isso que a gente quer, né? Mas também a gente não pode sair discutindo com o vizinho crente, porque ficar batendo boca com ele, que também não vai convencê-lo de nada. A gente tem que pensar numa outra saída, né? Mas também não pode esquecer que essas outras pessoas, né, que as pessoas mais à direita, mais conservadoras, elas têm demandas reais também. Eu costumo muito dizer que a esquerda esquece, né, é praticamente um tabu, a questão de segurança pública. Vamos combinar, o pobre foi votar em 2018 com a promessa de ter arma na mão. Não adianta a gente chegar na eleição falando, olha, eu estou indo com livro e vocês são burros e estão indo com armas. Se as pessoas elas foram votar porque elas querem ter o direito à arma, porque elas estão cansadas de ser assaltadas, de ser humilhadas. A gente tem que entender o que a gente precisa levar respostas também para as pessoas conservadoras da sociedade. Isso é governar para todo mundo, né? Então não adianta a gente se colocar no nosso lugar de fala de moralmente superiores e desenvolvidos e falar para os conservadores, olha, vocês são burros, ignorantes, conservadores, e esquecer que eles também têm demandas muito reais. Segurança pública, por exemplo, é um grande problema no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A gente mata mais que muitas guerras. Então, é tudo bem complicado. É bastante complicado. Bia, me tira uma curiosidade assim. Você tem uma atuação partidária também, de esquerda? Eu sei que você tem um posicionamento de esquerda, mas você tem atuação partidária. Você vislumbra algum movimento partidário, ideológico, para sair dessa podridão que é o bolsonarismo? Enfim, você olha, você vê alguma luz no túnel, no fim do túnel, com ações partidárias, com ações políticas concretas para a gente sair da situação que está agora? Bom, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, né? E eu acredito no meu partido. Eu acho que partidos são importantes, sim. Não concordo com essa de que vamos unir numa frente ampla para defender ideias. Eu acho que porque os partidos são a porta de entrada do cidadão comum para a organização institucional. Então, é importante ter partido político, sim. Não é o PT, mas existem outros. Eu acho que cada cidadão deve poder se aproximar de um partido para lutar pelo que acredita. Agora, diante do atual cenário,
Eu não vejo outro partido com mais força do que o PT para lidar com isso, porque, bem ou mal, o PT ainda é o maior representante dos trabalhadores do Brasil. Então, a gente tem que... Eu acho que a gente está vivendo um momento, se a gente souber trabalhar direitinho, está com a faca e o queijo na mão, porque é um momento em que os trabalhadores estão sem nada, é um momento em que os trabalhadores estão sofrendo demais. Se a gente conseguir falar para essas pessoas, a gente pode mudar muita coisa. E não pode negar também a força do presidente Lula. Saiu ontem a pesquisa. Ele é a liderança mais popular do Brasil. Então, não tem como dizer que alguma saída de esquerda passa sem o Lula, e não passa. Até porque o Brasil, a América Latina, tem uma tradição de representação de tipo populista, e populismo não é necessariamente ruim, né? É um fenômeno político importante na nossa história. E o populismo depende de figuras que encarnam valores presentes na sociedade. E nesse momento, o Lula é exatamente o oposto do Bolsonaro. Ele está representando tudo aquilo que os trabalhadores perderam, e ainda enquanto alguém que está sendo perseguido pela justiça. Então, acho que nós temos de lutar pela liberdade total do presidente Lula, temos de lutar para reabilitá-lo politicamente e para constar o nome dele nas urnas. Mas antes disso, pensar nos direitos dos trabalhadores, que, primeiro, depois daquela reforma trabalhista catastrófica, os trabalhadores, já sem pandemia, já foram totalmente massacrados. Agora, na pandemia, como é que pode a gente já está em março e não ter tido uma renovação do auxílio emergencial? A gente tem que lutar por isso, tem que lutar pelas vidas das pessoas que passam necessariamente por condições financeiras para sobreviver. A gente tem que ter o auxílio emergencial para quem ainda não está trabalhando, precisa ter auxílio do governo para quem está trabalhando e vai ter redução de salário. A gente tem que pensar agora, né, nesse momento, né, nas questões dos trabalhadores e, em seguida, nos direitos do presidente Lula. Você está com um livro atrás de você chamado Venezuela se respeita, se respeita. Eu sempre discuti, eu sou um pouco mais crítico, não sou militante do PT, sou um eleitor do PT, mas sempre tinha uma posição mais crítica em relação aos governos do PT, porque eu achava que faltava justamente aos governos do PT, Bia, um pouco de chavismo, né? A direita acusava o Brasil de ser igual a Venezuela, o Lula de ser chavista. Pelo contrário, eu sempre achei que faltou chavismo na política brasileira, acho que faltou uma radicalização de ocupação do Estado. Né? Você citou lá atrás, no início da nossa conversa, as suas opções republicanas, mas assim, a palavra republicanismo acabou sendo estigmatizada como uma coisa de fraqueza no Brasil, porque ela justificou a escolha da lista da Procuradoria-Geral da República, ela justificou essas indicações desastrosas, trágicas, dos governos do Lula e Dilma ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, assim, uma coisa boa, que deveria ser um mérito, que se transformou numa coisa ruim. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, eu não sei se você é uma admiradora do chavismo e acompanha de perto o que acontece hoje na Venezuela, mas você não acha que faltou chavismo nos governos do PT, que faltou uma ocupação mais radical do Estado, sobretudo nas suas armadas, na área de segurança pública e na estrutura do Estado mesmo, sem vergonha de ocupar o Estado e dominá-lo para que não houvesse, por exemplo, um golpe como houve em 2016? Com certeza. E eu vou te falar, eu fico meio incomodada com essa crítica de que teve um excesso de republicanismo no Brasil, porque, na verdade, o republicanismo nem chegou aqui ainda. Porque se tivesse chegado, nosso aparato institucional já garantiria muitas coisas. Tanto que, por exemplo, essas questões de lista tríplice, assim, a escolha da pessoa é sempre uma prerrogativa do presidente da República, mas isso não está... a escolha do primeiro da lista
era um hábito, não é uma coisa que estava escrita na letra da lei. Tanto que o Bolsonaro vai lá e não escolhe ninguém indicado por categoria nenhuma, mas ele não está errado, porque é uma prerrogativa dele também. Ele está apenas moralmente errado, mas legalmente não. Então, quer dizer, não tem republicanismo nenhum aí. Se houvesse de fato, a lei regularia melhor isso. Em muitas coisas, nós dependemos, né, dentro do aparato institucional brasileiro, depende-se muito ainda da vontade do governante. Né? Existem muitas decisões arbitrárias. Por exemplo, andamentos de pautas na Câmara. A própria presidenta Dilma reclamou disso outro dia. Ela disse que quem é presidente da Câmara é que pauta todas as discussões ali. Né? Então, como é que você fala que isso é republicano? É nada. Então, agora, na Venezuela, a coisa assim, tudo que tem na Venezuela faltou aqui demais. Eu acho que realmente faltou assim, falta essa postura do Estado, né, essa afirmação do Estado em tudo, né, acho que houve por parte do PT um certo medo em relação a isso, mas principalmente faltou o enfrentamento da grande mídia, né, a primeira coisa que a Venezuela faz é a batalha na comunicação, né, botar canal internacional de televisão, subsidiar a imprensa, isso não significa controlar a imprensa, mas levar uma opinião diferente, né, e os governos do PT se abstiveram completamente disso. Tentaram fazer uma TV pública, tentaram fortalecer a TV pública, mas veio o Bolsonaro e destruiu, né, as coisas não ficaram, não foram coisas sólidas o suficiente. E na Venezuela, não, você tem os caras, né, eles enfrentam, fazem a batalha da comunicação todos os dias, fazem questão de que o discurso atinja toda a população, coisa que aqui não aconteceu, né, coisa que dizem muito que o PT apostou demais na inclusão pelo consumo, ainda que o nosso padrão de consumo seja baixo em relação aos países desenvolvidos, mas o consumo por si só não diz nada, né? A pessoa precisa saber por que ela está consumindo, né? Graças a que condições estruturais as pessoas estão consumindo, então faltou esse aspecto pedagógico mesmo. E aqui a gente nunca teve também um discurso de revolução por parte da esquerda, coisa que a Venezuela tem. A esquerda, quando chega ao chavismo, eles estão falando em revolução, ou seja, em construir o novo, né, em derrubar as estruturas antigas e construir novas. Isso faz toda a diferença. A gente não teve, por parte da esquerda, um discurso revolucionário. Sequer reformista, porque a gente entra, né, quando o PT entra dizendo, olha, nós agora entramos pelo voto, estamos fortalecendo a nossa república, a nossa nova república brasileira, tá tudo certo, o povo chegou ao poder naturalmente. Não teve um discurso, né, revolucionário, nem reformista forte, nem nada. E na Venezuela, não, é revolução. Eles estão trabalhando dia após dia, pensando na construção da sociedade que eles querem, né? E tanto que você vê hoje, eles estão na penúria, né, o país sofrendo boicotes internacionais terríveis, né, condenando a população ao caos financeiro, ao caos de abastecimento, mas estão lá, porque são pessoas que ainda apostam no projeto revolucionário, e que também eu acho que tem uma coisa de tradição também, né, os venezuelanos têm uma tradição de revolta, de insurreição, de rebelião popular diferente da brasileira. Lá também não houve ditadura militar como a do Brasil. Eles têm também tiveram passado de luta por independência. São histórias muito diferentes também dos povos. Mas eu acho que nós poderíamos ter feito um discurso, pelo menos um pouco mais radical, sim. Faltou muita coisa. A gente está muito longe de ser uma Venezuela.
Essa questão da Venezuela, assim como as outras nações, as outras repúblicas hispânicas em torno do Brasil, na América do Sul, na América Central, elas todas têm um histórico de formação de exércitos populares como resistência ao imperialismo espanhol. Então, a formação dessas nações, mesmo a formação dos estados burgueses, né, são todos estados burgueses, elas tiveram formações completamente diferenciadas, né? Não só com a formação de exércitos populares para resistir ao imperialismo, mas também a criação de uma elite que, bem ou mal, foi criada, foi moldada para ser uma elite nacionalista. O que a gente está vendo hoje, Bia, que talvez seja a coisa mais grave do ponto de vista estrutural e não da violência em si, que é a entrega pura e simples do patrimônio nacional e o desmonte do Estado brasileiro. Enquanto a gente se diverte, né, e se entretém com os maus modos do Bolsonaro, com a pilantragem do Bolsonaro, com a pilantragem dos filhos, ao mesmo tempo está havendo um desmonte absoluto do Estado brasileiro, um desmonte das estruturas que vão eliminar, inclusive, as ferramentas de desenvolvimento social. Você vê a venda da refinaria da Petrobras, a pretensão de se privatizar os bancos públicos. Tudo isso acho que caminha para um desmonte do Estado brasileiro. Eu queria saber se você se preocupa com isso, tanto quanto se preocupa com as questões da pandemia, por exemplo, com a questão do tipo de governo que nós temos hoje. Eu acho, claro que isso é extremamente preocupante. Acho que a pandemia, na verdade, essa condução da pandemia é um efeito colateral de todas essas políticas de desmonte do Estado que tem acontecido desde o golpe, né? Não é o Bolsonaro não inventou a roda agora, né? O Paulo Guedes muito menos. Desde 2016 a gente está vendo tudo, perda de direitos, fatiamento de estatais, né? Entrega de recursos naturais. Isso é extremamente preocupante para o Brasil, porque ainda que a esquerda volte ao poder em 22, espero que sim, mas que país que vai pegar a partir daí? Né? Não é. Acho que a gente, inclusive, vai ter que ter muita paciência, porque a destruição foi muito grande, está sendo muito grande, e o trabalho de reconstrução vai demorar, eu acho, para surtir efeito. E além dessa coisa, né, assim, o grande foco do Paulo Guedes, né, principalmente, que eles falam em plano de privatização, assim como se fosse uma coisa muito boa, né, fazem a maior publicidade disso, a mídia também está totalmente fechada com eles, tanto que eu não me interesso por nenhuma crítica que a Rede Globo ou qualquer outro veículo faça aos modos do Bolsonaro, se ele tá de máscara ou sem, porque isso daí não tem interesse nenhum, a partir do momento em que, na matéria seguinte, eles começam a elogiar o plano de privatizações, começam a meter o pau no Estado, começam a elogiar teto de gastos, coisas que não dizem nada para o povo brasileiro, coisas que vão destruir todas as nossas fontes de receita, e acabar com a possibilidade de ter um combate à própria pandemia e de construir um país menos desigual, né? É tudo muito... Eu acho muito contraditório, para dizer o mínimo, né? São falas muito contraditórias quando analistas vêm e criticam os modos do Bolsonaro, choram porque tem 260 mil mortos, mas logo em seguida vão lá e defendem teto de gastos, venda da Petrobras e essas palhaçadas todas. Sim. Na verdade, ninguém está interessado em salvar a vida de ninguém na elite, né? Eles estão interessados em vender o que é nosso, em agradar a meia dúzia aí do mercado. Acho que ninguém está pensando na elite, ninguém está pensando em nada para o Brasil, mas é urgente tirar essas pessoas do poder.
Bia, ótimo conversar com você, viu? Eu estava aqui conversando, estou vendo algumas mensagens, enfim, estava aqui conversando, inclusive, no bastidor com a Sara. A gente está gostando muito de conversar. Você fala de um jeito assim que a gente compreende imediatamente o que você está falando, de uma maneira calma, assim. Você deve ser uma excelente professora, mas eu vou pedir para dar um breakzinho aqui agora, porque esse é o momento que eu vou envergonhar a Sara Góes, que é o momento que eu paro tudo aqui com quem estiver conversando, vou pedir licença para você também, para pedir dinheiro aqui para a nossa comunidade. É o momento da campanha Leandro Esperança. Esperança de manter o DCM de pé, esperança de manter a live do Café da Manhã de pé, esperança de evitar que o cerco judicial ao Diário do Centro do Mundo e outros sites de esquerda, né, alcance o seu objetivo, que é de asfixiar financeiramente os sites de esquerda no Brasil. Não sei se você sabe, Bia, mas o DCM já tem mais de 60 processos, né, contra o DCM, com o único objetivo de asfixiar financeiramente o site e evitar que a gente seja o que nós somos, uma trincheira de resistência política, de informação, de divulgação, de debate. Né? Nós somos uma ágora de debate muito importante hoje dentro da internet. Nós temos um volume de audiência também muito importante dentro da internet, porque nós trazemos pessoas como você, com a sua qualidade intelectual, com a sua presença, para debater esses temas que estão aí pululando, né, durante o governo Bolsonaro, assim, um tempo de enorme desesperança, e o nosso trabalho aqui é trazer esperança para as pessoas, saber que elas podem reagir, que existem pessoas que pensam diferente, que há um Brasil, né, que se coloca contra a barbárie, e essa barbárie um dia vai passar. Ela tem que passar, ela já passou, já houve outros momentos assim, e nós já passamos por eles, nós vamos passar por eles também. Mas para que isso continue acontecendo aqui no DCM, é preciso de grana, né? Revolução se faz com grana. A gente precisa de ajuda de vocês, que vocês mandem durante as nossas lives superchats, né? Tá aí a Bia responde sobre tudo que eu perguntei, as saias mais justas, ela, com uma enorme elegância, ela responde com profundo conhecimento. Então, essas coisas só acontecem porque a gente pode, né, procurar essas pessoas para vir para cá conversar conosco, mas a gente precisa que vocês ajudem a gente com superchats, com super sticks e, principalmente, se tornando membros aqui do DCM. Está aqui o nosso cardápio de membros aqui da campanha Leandro Esperança. Né? Você pode se tornar membro, hoje é segunda-feira, começando a semana, Dia Internacional da Mulher. Você quer fazer uma coisa legal? Se torna membro aqui membro ou membra aqui do DCM por R$3 por mês, R$2,99 por mês, que no fim das contas não é dinheiro nenhum, é um dinheiro que sai da sua conta e você não percebe, é um dinheiro que você perde na rua e não viu que perdeu, é um dinheiro que você esquece no bolso, no carnaval, só vai achar no Natal, porque não faz nenhuma diferença. Então, R$2,99 é o preço que você pode nos ajudar se tornando membro e garantindo uma receita fixa, que é muito importante para o nosso planejamento. Lembrem-se que nós continuamos sobre restrição do algoritmo do Google, que restringiu a nossa audiência e, portanto, a nossa receita também, pela metade, que é uma ação claríssima, contra sites de esquerda no Brasil, mas no mundo, mas principalmente no Brasil, depois que eles politizaram pela direita a sociedade brasileira e deram espaço para todo tipo de esgoto, né, para que acabou elegendo o Bolsonaro, eles decidiram despolitizar as redes, mas fazendo isso com sites de esquerda, porque nos acham extremamente radicais. A gente só consegue furar esse bloqueio, e é um bloqueio grave, com a ajuda da comunidade. E essa ajuda da comunidade é com superchats, é com super sticks. Hoje é dia 8 de março, né? Muita gente já recebeu o salário. Vamos tirar, por favor, o escorpião do bolso e ajudar um pouquinho aqui, né, com superchat, com super sticks, na nossa conversa, para a gente melhorar e qualificar a nossa audiência. A mesma coisa, gente, se você está aqui agora olhando e vendo aqui, estão 1.200 pessoas ao vivo acompanhando aqui essa conversa, olha para a sua tela e vê se você já se inscreveu no canal do DCM. A inscrição, ela é absolutamente gratuita, ela é absolutamente anônima, ela não dá trabalho nenhum, é só um clique, que você vai lá, dá uma clicada agora lá e se inscreve aqui no canal do DCM, dá um like,
por favor, aqui na nossa conversa e segue a vida em frente. Se você está sem dinheiro, não tem problema. Essas ações já nos ajudam. Agora, se você tem, que nem o Fernando, R$ 5 ou R$ 2 ou R$ 1,90, enfim, tem 90 centavos no sticker, esse volume de poucos dinheiros que entram nos ajuda muitíssimo a montar o nosso cofrinho aqui para garantir tanto a salvaguarda judicial, ter dinheiro para pagar os advogados, como para garantir as atividades do DCM, que não são poucas, são muitas. Há profissionais pagos envolvidos, há produção de reportagens, de documentários, enfim. Há uma movimentação que tem custo para a gente oferecer um produto que é de graça para todos vocês aqui. Então, a gente precisa só de ajuda, né? A gente precisa que cada um dá uma olhada, gente que está participando, se torne membro do DCM, não custa nada, a gente está precisando muito de novos membros. Nós temos pouco mais de 3 mil membros e queremos chegar a 10 mil membros no final do ano. Então, quem puder se tornar membro, né, 3 moedinhas no cofrinho, como diz aqui agora um companheiro, coloca para a gente, né, faça isso agora. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com marilia@dcm.com.br para se tornar membro, para se tornar membro diamante. Se você está realmente querendo participar, de verdade, o membro diamante custa R$ 99,99, quase R$ 100 por mês, mas assim, você participa do nosso grupo de WhatsApp, você participa dando sugestões de pauta, definindo a nossa linha editorial, trazendo sugestões, elogios, críticas, compartilhando informações e emoções dentro do grupo do WhatsApp, recebe na sua casa gratuitamente uma caixa hermeticamente fechada pela Fundação Kiko Nogueira, com álcool gel em tudo, aí você abre e tem uma camiseta do DCM, uma caneca do DCM para você, como eu sempre digo, poder esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas. É uma sensação maravilhosa que você pode compartilhar conosco, inclusive gravando um vídeo dizendo o que você sentiu quando recebeu essa sua encomenda e o que você fez com ela. Lembrando também que a gente tem uma campanha de vídeos, as pessoas têm mandado de vez em quando, mas é legal se a gente ressuscitá-la aqui nessa segunda-feira, ajudando a gente a pedir recursos para o DCM, pedindo para as pessoas mandarem superchats, para se tornarem membros, para se tornarem parceiros nossos no dia a dia aqui no DCM. Mande uns vídeos assim na horizontal, um videozinho simples, gravado no seu celular, manda, que a gente coloca no ar, dá o seu crédito e a gente, né, participa junto dessa campanha, #ChoreComDCM. Então, o meu choro aqui, né, que é um choro bem chorado, um choro sentido, um choro nessa manhã de segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, então participe conosco. É muito importante a participação de vocês. Não só interagindo, quem está sem grana, não tem problema, mas quem tiver algum que pode nos ajudar, manda aqui para a gente, porque a gente está precisando muito de novos membros, de superchats. Vamos voltar aqui a conversar com a Beatriz, que é a Bia Biônica. Quem não conhece, aliás, as redes dela, por favor, entre no Twitter e acompanhe. É sensacional, ela tem uma reflexões muito lúcidas sobre a situação da política, da sociedade brasileira. Ela é muito bem-humorada, ela tem também um programa no YouTube muito interessante, enfim. Participem conosco, estimulem a participação de outras pessoas conosco, compartilhem a nossa live com as pessoas, não é? Mandem lá para seus parentes. Quem está sem dinheiro, manda um pedido lá para o seu amigo mais rico, para o seu parente mais rico, se torna membro do DCM, dá uma ajuda lá, apresenta as nossas lives, aqui tem discussões fantásticas, sobretudo com pessoas ótimas, com convidados muito especiais. Repetindo para quem chegou atrasado e não soube, a deputada Maria do Rosário não pôde vir, porque faleceu hoje pela manhã a secretária da Política de Mulheres do PT lá em Porto Alegre, né? Michele, eu não esqueci o sobrenome dela agora, mas faleceu de Covid, uma mulher jovem, provocou uma grande comoção no PT lá, claro, de Porto Alegre. Maria do Rosário está, né, também muito comovida, ficou numa situação muito complicada, pediu para não participar, e é claro, a gente compreende perfeitamente que esse é um motivo muito forte para poder faltar aqui a nossa live. Fica aqui o convite para a deputada Maria do Rosário voltar quando quiser, para a gente bater um papo também sobre questão de mulheres, mas sobretudo sobre a luta das mulheres inserida na luta contra o bolsonarismo, que é uma coisa que a todos nós interessa muitíssimo. Então, eu volto, Sara Góes, tem alguma pessoa
Né? Eu estou vendo todo mundo, maravilha, maravilha, mas não estou vendo superchats, nem estou vendo ninguém, só teve um membro até agora. Essa segunda-feira não pode ser tão magra assim. A gente não sai do ar, Sara, enquanto não chegarem mais membros, porque não é possível, né? Vamos ver quem é que já colaborou, se já tem perguntas, superchats, se já tem novos membros, ver o que tem para a gente voltar com a Bia, que eu quero muito conversar com ela sobre a questão da mídia no Brasil. Opa! Leandro, hoje é dia de raios e trovões aqui em Fortaleza. Enquanto vocês estavam conversando aí, estava um barulhão aqui, eu fiquei até com medo de vazar. A Cláudia Mendes perguntou qual é o canal da Bia, mas ela já respondeu aqui no chat, é Bia Biônica também. É tanto Bia Biônica, tanto no Twitter quanto no YouTube. Eu vou colocar a Bia aqui, para a gente ler os superchats juntos. Oi, Bia. Oi, Sara. A Nazaré Antero mandou um superchat e não disse nada. A Nazaré foi quem criou o bordado, que é a capa do vídeo de hoje, né? Ela é uma militante aqui de Fortaleza, do coletivo Mulheres do Ceará com Dilma. Um coletivo bem significativo. A Itamarina Espinheira fala, bom dia, Leandro. Hoje é aniversário de um querido amigo aqui de Salvador, que é teu colega de profissão, Fred Burgos. Gostaria que você mandasse um abraço para ele. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço e um beijo para o Fred Burgos, meu contemporâneo na Universidade Federal da Bahia, meu contemporâneo na Faculdade de Comunicação e Jornalismo da UFBA. Um sujeito sensacional, que eu gosto demais, admiro muito, super jornalista da Bahia. Fred, um grande beijo para você e parabéns, viu? Legal. A Milena Pinheiro fala, foram negociar armas israelenses. Ela está falando do seu editorial no início do vídeo, né? Falando da viagem da turminha para Israel. O Marcos Lima fala, beijo, Sara, e todas as mulheres progressistas. Cheiro, Marcos. A Lourdes dos Santos fala, parabéns a todos nós, comunidade DCM, parabéns, Sara Góes, pela arte. Lindo bordado. Sejamos girassóis protegendo umas às outras. Kevin, eu vou deixar o teu por último, tá? O Fernando Francisco Xavier fala, acompanho a Bia no Twitter, análises com os pés no chão da real política. O Brasil só tem chances pela esquerda. E ele termina com hashtag Lula livre, hashtag Lula inocente. A Manuca mandou superchat, não disse nada, mas a gente entendeu aqui a vibe. A Rejane Simões Pires se tornou membro, Leandro. Tá renovando aqui. Rejane. O nosso fígado aqui para ela. Um beijo no fígado, hein, para você. Muito obrigado. Ô, Bia, aqui ninguém sabe fazer coraçãozinho. Aí, para não parecer que eu sou um dislexo, eu inventei essa história do fígado. Então, eu faço um fígado e eu mando um beijo no fígado, porque aqui a esquerda aqui não é coraçãozinho, não. A esquerda aqui é fígado mesmo. O fígado é mais importante que o coração. Pois é. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que chamar a Bia de novo aqui, para pessoa que tem essa noção filosófica e fisiológica da importância do fígado, compreende muito mais do que as outras pessoas. Muito obrigado. Eu tenho tentado colocar isso várias vezes aqui e algumas pessoas têm me refutado. O fígado, na verdade, as emoções passam pelo fígado, na verdade, não é pelo coração. O coração é uma bomba de sangue. O fígado é que mexe com você tem coração mecânico hoje em dia, fígado. Pois é, mas fígado não tem. Vai fígado, né? Que legal, cara. A Bia, que sinergia massa, né? A Bia captou. Perfeita, né, cara? Você sabia que seria um ótimo convidado, né? Agora, então, perfeito. A Neide Albuquerque fala, para Saras e Marílias, mulheres do DCM. O Irami Araújo se tornou membro, Leandro. Irami. Mais um beijo no fígado. Faz um fígado pra gente também, Bia, aí, ó, pro Irami que sonou. Que constrangimento, hein, Sara? Estou obrigando o convidado a fazer um fígado, que tristeza. Que loucura, gente. O Pablo Kozinski fala, bora lá, galera, qualquer valor ajuda, a live tá sensacional, eu não conhecia a Bia, excelentes argumentações, vida longa e... Sara, deixa eu só fazer um parênteses, eu tô te ouvindo muito baixo, não sei se eu que tô com o ouvido sujo, mas eu tô ouvindo você hoje muito baixo. Eu acho que é ouvindo bem. É o quê? Eu estou ouvindo bem. Então eu estou tendo uma crise de surdez. Então deixa para lá. Então vai em frente. Você. A Isabel Ossi mandou uma perinha aqui para a gente, que é outra coisa difícil de explicar para os convidados. Né? Ela mandou uma pera turquesa gigante com a faixa de ginástica. E o superchat que eu fiquei de deixar por último, que é do Kevin, ele fala assim... O Lula era um doce com os interlocutores. A Dilma era intransigente e até rude. Preocupou-se com misoginia quando deveria evitar se indispor com o Congresso. Pronto, é esse o superchat. E o Léo
Léo Lyon se tornou membro, Leandro, também. Porra, sensacional. Léo Lyon é um supernome, né? Léo Lion. Leão. Tá bom, então. Obrigado, Léo. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo para quem está participando. E eu queria voltar a conversar contigo. Você falou muito en passant, mas é um assunto que muito me interessa como jornalista, que é a sua visão sobre o papel da mídia nesse momento político no Brasil. A minha visão, eu tenho colocado ela aqui às vezes, é de que assim, a mídia assumiu, a mídia comercial, né, a mídia burguesa, ela assumiu um papel absolutamente esquizofrênico, porque os seus cães de guarda, né, foram autorizados a falar dos maus modos do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo são completamente interditados para falar da agenda econômica, o que nos coloca numa situação, você falou isso muito bem ali, assim, não adianta você ver o Jornal Nacional, William Bonner, aquele canastrão, né, aquele ator de quinta categoria ali, né, baixando os olhos, falando das mortes, e em seguida naturalizando a violência da agenda econômica do Guedes, não é isso? Não, você tem toda a razão. Eu acho que sem a mídia burguesa, nada do que está acontecendo hoje teria acontecido. Eu acho que existe muita resistência ainda a isso na esquerda, mas eu tenho para mim muito claro que desde 2013, com aquelas malditas manifestações, e isso está acontecendo sistematicamente no Brasil, né? Desde que a Globo convocou, sim, os protestos, né? Porque eu lembro que naqueles dias eu estava nos meus pais, no interior de São Paulo, e a televisão local, no horário local, passava as manifestações na Avenida Paulista. Ninguém dali ia para Paulista naquele momento, mas passava. Desculpa, qual que é a cidade do interior? É Amparo, perto de Campinas. Ninguém dali teria condições de ir para Paulista naquele momento, mas passava. Era o Brasil contra um monte de coisa, contra tudo isso que está aí, né? Aí todo mundo chegava lá, era contra a corrupção. Eu lembro que no primeiro ou segundo dia, eu cheguei aí para ver qual era, eu estava em São Paulo ainda, fui na Paulista lá porque falaram, a esquerda tem que ir, não sei o quê. Fui com quatro amigos assim, e eu tava com uma camiseta vermelha, por acaso tinha uma foto do Hugo Chávez. E aí passaram os mascarados e começaram a me ameaçar. Não era para ter partido, não sei o quê. Não tava partido nenhum, era o Chaves. Mas aí o que aconteceu? Eu saí numa estação de metrô, entrei na outra e fui embora, né? Porque tava perigoso para mim. E ali, né, só verde e amarelo, televisão convocando aquilo o tempo todo, os jornalistas no Twitter convocando, todo mundo resgata ainda aquele tweet do Guga Chakra, esse maldito, e não suporto. E aí ele é um super mala, gente, nossa senhora. Não suporto. O Guga e o Pepe não consigo digeri-los, mas vamos lá. Enfim. E ele falou claramente, pessoal, se vocês estão descontentes com tudo isso que está aí, está tendo manifestação na Paulista agora, isso junho de 2013. Enfim, um monte de trouxa lá foi, a Rede Globo convocou sim, dali em diante. E outra coisa também, o foco foi muito mais no Fernando Haddad, com a questão das passagens, né, do que no Alckmin por causa do metrô, que o preço da passagem virou o mesmo, né, da prefeitura e do estado, né, do ônibus e metrô, mas o foco foi muito mais direcionado para o Fernando Haddad. Enfim, era totalmente antipetista ali desde o começo. E de lá para cá, depois não vai ter Copa, né, um monte de coisa, tudo antipetismo, né? A intenção sempre foi tirar o PT do poder, mas nada disso teria acontecido sem a Globo convocar. A Globo fez esse papel de agência publicitária das manifestações. Então, desde 2013 acontecendo isso. Aí agora, eu não sei se a Globo não esperava que o Bolsonaro fosse eleito. Na verdade, eu acho que esperava sim, a partir do momento em que você também trabalha para
para fazer a maior publicidade possível da Lava Jato, botar o Lula na cadeia e depois fazer uma eleição depois disso, você está esperando no mínimo que o Bolsonaro ganhe, né? E foi o que a Globo fez, tirando o Lula ajudando a Lava Jato a tirar o Lula da disputa, elegeu o Bolsonaro. E aí agora, desculpa, mas a cagada está feita, e mais de 260 mil mortos de Covid, não tem como passar a mão na cabeça de ninguém diante desses números, né? Desemprego quase 15%, quer dizer, a gente tem dados muito concretos de que o Brasil vai de mal a pior, de que a vida da população está em risco, né? Então, diante disso, não dá para se dizer nada, não tem como amenizar esses dados em nada, né? Então, face à crítica moral, né? Olha, tá vendo, o governo não liga para as vidas, não se importa com as pessoas e tal. Mas, logo em seguida, vem os analistas, né, inclusive eu não entendo por que ter tantos analistas se todos falam a mesma coisa no Globo News, por exemplo. Sim. É porque, inclusive muitas mulheres, né, isso me deixa indignada. Pois é, assim, é legal você ter falado isso, porque assim, tem uma participação muito, muito cruel das mulheres jornalistas na deposição da Dilma. Elas foram extremamente cruéis, misóginas, assim, acolheram o discurso machista alegremente, fazendo deboche e tal, e hoje se sentem ultrajadas pelo Bolsonaro. Não é uma coisa estranha? Por isso que eu falo, né, essa coisa de só ter sororidade, as mulheres têm que se ajudar. Eu não tenho que ajudar essas mulheres em absolutamente nada. Mulher que foi lá, super misógina com a Dilma, uma Miriam Leitão da vida, detonou a Dilma quanto pôde, aí agora fica indignada com os mortos da Covid, do Bolsonaro, fica indignada com a apologia. Primeiro, não, aí fica indignada com a apologia do Bolsonaro à ditadura. Só que durante o impeachment, ele lá dentro do parlamento elogiou o Ustra, elogiou a tortura, não sei o quê. Aquilo ali, aquele dia, ok, né? Ninguém reclamou. Aí agora que Inês é morta, que ele fala qualquer barbaridade sobre a ditadura, todo mundo fica revoltado. Mas dentro da Casa do Povo, que deveria ser a Câmara, ele falou tudo aquilo, mas como era para depor, como era para tirar uma mulher do Partido dos Trabalhadores da presidência da República, aí tudo bem. Então, existe essa indignação seletiva, né? E aí, depois, quando o Bolsonaro ataca uma jornalista dessa, eu não me sinto na menor obrigação de defender. Porque elas contribuíram para isso, contribuem até hoje. Elas não têm o menor pudor de aparecer depois na televisão e falar a favor de responsabilidade fiscal, de teto de gastos, enquanto as pessoas estão morrendo de fome. É uma barbaridade. Não tem. Eu acho que assim, se a gente quer avaliar os governantes, a gente tem que olhar para a agenda econômica. A gente tem que esquecer, nesse momento em que a gente está, a gente precisa abandonar um pouco as pautas de costumes, né? Porque se você ficar avaliando se o Bolsonaro usa ou não máscara, se ele é misógino ou não é, essas pautas, se ele é racista ou não é, essas pautas ainda estão no âmbito da moral e dos costumes. A gente precisa, na verdade, se diferenciar. A esquerda se diferencia da direita mesmo, de verdade, é na agenda econômica. Então, é ali que a gente tem que direcionar o nosso foco. É ali que o Bolsonaro está destruindo o Brasil, é ali que o Bolsonaro está acabando com a vida do brasileiro. É impondo essa droga de teto de gastos que está deixando a população à míngua. É privatizando empresas brasileiras, que vai destruir a construção do nosso país, vai destruir o nosso futuro, é acabando com o pré-sal, né? É ali que estão as coisas, né? Então a gente não pode ser condescendente com quem apoia a agenda econômica do Bolsonaro. E essa relação, Bia, do bolsonarismo com a extrema-direita no mundo todo? Você acha que esse é um movimento que entrou em decadência ou tem ainda fôlego bastante para se segurar no Brasil, por exemplo? Bolsonarismo perdão?
com a extrema-direita, né? Havia uma ligação muito grande com Trump, mas ainda tem uma ligação. Essa ligação com Israel, na verdade, é uma ligação com a extrema-direita. Eu estava até comentando na abertura aqui do programa que eu acho até que esses caras estão engendrando um roteiro de fuga para quando der uma merda grande, eles terem para onde ir, porque os Estados Unidos, para eles, não é mais viável. É viável para o Moro. O Moro está fazendo isso desde 2018, ele está se viabilizando para ir para os Estados Unidos. Esses caras, essa história de ver spray nasal em Israel, em plena pandemia, se submeter ao vexame lá, ser chamado a atenção, obrigar a usar máscara. Esses caras não foram lá à toa, não é para ver spray nasal, nem muito menos para discutir ciência, são imbecis completos, vão discutir ciência com quem? Eu acho que esses caras estão ali se organizando uma espécie de exílio para se der uma merda para eles. O que você acha dessa situação? Eu sim, confesso a você que eu fiquei um pouco estupefato. Eu tenho 55 anos, tenho 36 anos de jornalismo. E eu ainda fico estupefato, as coisas ainda me surpreendem. Essa viagem para Israel eu achei surpreendente. Eu queria muito ouvir a sua opinião. Primeiro, se essa onda da extrema-direita, você acha que é uma coisa passageira, ou se a gente ainda vai ter que conviver com isso por muito tempo. Olha, eu espero. Eu acho que se não tivesse acontecido a pandemia, né, se os nossos indicadores sanitários e econômicos não estivessem tão ruins, eu ainda acreditaria num Bolsonaro 2022, eu ainda acreditaria que o Bolsonaro teria uma sobrevida, né, porque ele ia continuar sangrando a nossa população lentamente, né, e quando o povo se desse conta do estrago, seria tarde demais. Acho que já é tarde demais, né? Mas eu acho que as coisas estão tão ruins que eu quero crer que do ano que vem ele não passa, que se ele não tiver... Impeachment não vai ter mesmo, mas se não acontecer qualquer coisa, ele não sair esse ano, eu quero acreditar que ele não vai vencer em 2022. Também essa história dele ir para Israel é muito suspeita, porque nem Israel está usando esse spray nasal, Israel está apostando em lockdown e vacina. Israel está se mostrando para o mundo como o país que mais vacina em massa, né? A estratégia de Israel é totalmente diferente. É muito incompreensível mesmo essa missão. Não é possível que eles também sejam tão burros de chegar lá e não ter nenhuma agenda para discutir. Acho que eles sabem com quem eles vão falar e sobre o que eles vão falar, e isso, evidentemente, não tem nada a ver com interesses do Brasil, interesses do povo brasileiro. Mas eu não acredito também que as coisas, por exemplo, teve muita gente que ficou muito contente com a vitória do Biden, né, que achou que agora sim o Brasil está salvo. E, na verdade, isso não vai representar mudança nenhuma para nós. O Biden, acho que não está nem um pouco interessado no que está acontecendo no Brasil. Se estiver, vai estar interessado de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Ele é tão diferente que já disse que vai manter as sanções à Venezuela, por exemplo. Então, se não me engano, já teve bombardeio no Oriente Médio, né, na gestão Biden. 11 dias, então, 11 dias de gestão. Não, nada disso está acontecendo internacionalmente representa mudança nenhuma para o Brasil, muito pelo contrário, e eu acho que a direita se articula internacionalmente mesmo, né? O imperialismo, é próprio do imperialismo se articular internacionalmente para explorar os países mais frágeis, como está sendo o caso do Brasil. E enquanto tiver Bolsonaro, vai ser isso aí, entreguismo total. Tudo bem, ele pode ser boçal demais, primitivo demais, até para a extrema-direita do mundo, até para a extrema-direita israelense, pode, mas enquanto o Brasil tiver algo a oferecer com um preço baixo, essas pessoas sempre serão aceitas, sempre circularão nos ambientes de extrema-direita do mundo todo. Bia, esses dias se comemorou os 150 anos do nascimento de uma mulher extraordinária, Rosa Luxemburgo.
Uma mulher extraordinária em todos os sentidos, né? Uma mulher muito à frente do seu tempo no sentido na questão dos costumes, mas principalmente do seu pensamento político, da sua visão, a sua reflexão sobre o marxismo era muito sofisticada. Até hoje é estudada por conta dessa sofisticação. Era uma mulher muito, muito, muito inteligente e que era muito corajosa. Inclusive, né, teve um fim muito trágico, foi assassinada depois da tentativa de revolução ali em 1919 na Alemanha. O mundo carece muito de lideranças como Rosa Luxemburgo, mas, assim, na minha visão, carece mais ainda de pessoas que tenham ideias próximas do que se chama de radicalismo político, ou seja, sempre a necessidade de se radicalizar a ação política e sair dessa visão, essa visão deletéria, na verdade, para a política, que é o embate eleitoral a cada 4 anos. Você me disse que é militante do Partido dos Trabalhadores, e você me parece ter uma visão um pouco mais radical da ação política do que na verdade, é o pensamento do PT, que é um pensamento conciliatório. Eu estou recebendo um telefonema aqui, claro, não vou conseguir. O pensamento conciliatório. Você acha que o PT e as esquerdas devem se radicalizar mais, assim, pensar, na verdade, inserir na sua ação um pensamento revolucionário e que, inclusive se insira também uma questão de violência revolucionária para se contrapor à violência estatal que está na mão hoje da burguesia nacional e que está no controle da direita brasileira? Olha, eu acho que a revolução deveria estar, pelo menos, presente para nós como ideia, né? Voltando ao exemplo da Venezuela, né? Eles falam que o discurso é revolucionário, né? Assim, se você comparar com o que o país era antes do chavismo e depois, houve uma revolução social, mas não teve uma guerra para isso, né? Não precisou ter guerra civil para isso, ainda que a população esteja armada, mas porque também o exército lá é de uma característica totalmente diferente da nossa. O exército é formado por camadas populares, você tem uma milícia civil armada também, treinada pelo exército para defender a pátria. Mas não aconteceu a revolução de fato, né? Você teve revoltas pontuais, você tem momentos pontuais de enfrentamento, mas eles não precisaram fazer essa. Se precisa fazer isso no Brasil, não vou dizer que sim, nem que não, porque a gente, em primeiro lugar, já vive numa sociedade extremamente violenta, né? A grande parte da população está armada ou já está armada ou convive muito perto de conflitos armados, né? Eu acho que pedir mais armas, pedir para a população se armar, se treinar militarmente para fazer a revolução, eu acho muito complicado no meio de um povo que já sofre muito com isso. Mas uma revolução social, como eu falei, ela pode pelo menos estar no nosso vocabulário. A gente pode pelo menos tentar trazer uma ideia de revolução no sentido de melhorar as condições do povo, né, de modificar as instituições para que elas atendam aos nossos interesses. Mas nada disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo começa pelas ideias, né? Por isso que pensando aí no próprio PT, eu acho que o partido precisa pensar, principalmente no plano do discurso, de se radicalizar no sentido de trazer as questões para o âmbito daquilo que é de interesse da classe trabalhadora, né, de dizer, de tentar falar para a população trabalhadora, que esse país não é um país para nós, não é o nosso país, né, que nós precisamos tomar isso, e
precisamos ir às ruas, ocupar as ruas com esse discurso, com o discurso de reivindicar os direitos dos trabalhadores, de reivindicar pautas de interesse econômico para promover a soberania nacional, né, ou seja, acabar com o teto de gastos, parar com o plano de privatizações, mas tudo isso tem de ser feito nas ruas, sim. Né, a gente tá sendo muito prejudicado pela pandemia, porque tem que ficar em casa, né, só as redes sociais. Além de ficar em casa, a gente não tem espaço nenhum na mídia burguesa. Né, a mídia jamais vai levar as nossas pautas, nós só temos as redes. E as redes, infelizmente, não são suficientes, porque elas também estão dominadas por grandes conglomerados econômicos e tudo mais. Você mesmo falou que o DCM sofre uma espécie de boicote do Google mesmo, né? Sim. A gente também está refém desses mecanismos. Então, retomar as ruas é fundamental. E isso é um discurso revolucionário. A gente não precisa necessariamente tomar as ruas para fazer barricada e sair atirando. Não é exatamente isso. Mas a gente tem que, pelo menos, retomar as ruas com um discurso de reformulação do Estado brasileiro, né, e exigir, né, exigir a mudança de, agora sim, ser contra tudo isso que está aí, agora sim, exigir mudança total. Tá bom, olha só, Bia, queria lhe agradecer muitíssimo pela sua presença, foi uma presença realmente iluminada aqui hoje, a sua fala, sua inteligência, seu conhecimento, eu sabia desde sempre que seria uma ótima conversa contigo aqui no DCM, você está, então, convidado a participar sempre que quiser, a gente volta a se falar. Muito obrigado pela sua participação, eu sei que eu falo em nome de muitas pessoas aqui que ficaram realmente impressionados com a sua capacidade de explicar as coisas, com a sua serenidade, com a sua lucidez. Muito obrigado mesmo, foi uma ótima entrevista, um ótimo converso de semana, e eu espero realmente que você aceite outros convites para vir conversar conosco aqui e vire feijão de arroz, como é que chama? Arroz de festa aqui do nosso Diário do Centro do Mundo. Muito obrigado, então, viu? Sara, tem alguma coisa ou eu posso me despedir da convidada sem você levantar o dedo para mim? Tem vários superchats, Leandro. Então vamos ler os superchats, aí, Bia, depois eu te passo para suas considerações finais e a gente se despede. Por favor, Sara. A Denise Rosa, ela está lembrando aqui do falecimento da Michele, né? Ela fala assim, Michele Sandri, secretária de Mulheres do PT de Porto Alegre, morreu de Covid. Michele presente. Muito jovem, inclusive. O Fox Mulder fala, estou igual o Sidney Magal, rua, revolução, me chama que eu vou. Adorei, perfeito. A Bina Curitiba manda uma perinha aqui pra gente, o João Vieira fala, contagiante a suavidade da Bia. Muita gente falando isso, assim, eu particularmente morro de inveja de gente calma. Nossa, eu também. Aqui todo mundo ganha o troféu do Calma Monga, Bia, que é um troféu com o Kiko Nogueira, que todo mundo se fica exasperado, né, enlouquecido e tal, e você, com sua fala, com sua seriedade, você passou todos os recados que a gente passa de uma maneira muito mais civilizada nessa área. Muito civilizada, eu até coloquei a guilhotina super fofa aqui. Até a guilhotina super fofa aqui. Agora a gente também tem um coquetel molotov super fofo, porque eu não tive tempo de colocar na tela. Coisas do Alexei, né? E o Thiago Andrade, ele finaliza com um superchat falando assim, para mantermos o excelente senso de humor de quinta série. Adorei. Adorei também. Prontinho. Temos um membro novo, pelo visto. É o Vinícius Tumeleiro. Ó, fígado pro Vinícius. Um beijo no fígado para você, meu querido. Muito obrigado, hein, pela participação. Aí o fígado ainda. Ó, o fígado da Bia. Até o fígado dela é mais singelo que o nosso, você reparou? Assim, mais sofisticado, mais elegante, né? O fígado de quem não toma cachaça, né? Um fígado assim, que bebe licor de ovos, uma coisa assim bem... Exatamente. Não bebe vinho de R$9. De jeito nenhum. Bia, por favor, suas considerações finais, já fica aqui a minha gratidão pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês, Sara, Leandro. Nossa, eu estou muito surpresa com a impressão que vocês tinham de mim. Achei muito curiosa essa história de falarem que eu sou fofa, porque no Twitter eu sou tão massacrada, porque todo mundo imagina uma pessoa raivosa, e eu não sou isso mesmo, gente.
Mas é sempre essa coisa, né? Acho que tem um pouco a gente já que a gente está no Dia da Mulher, tem um pouco de machismo, né? Quando a gente tem uma opinião mais assertiva, a gente é grossa, é louca e não sei o quê. E não, eu só estou escrevendo um tweet, né? Ninguém me conhece. As pessoas muitas vezes falam sem conhecer, né? E aí, quando você me conhece, vê que eu não sou nada disso, eu sou esse doce. E, enfim, bom, então, mandar um beijo para vocês dois. Queria agradecer a todo mundo que veio. Foi muito legal participar aqui. Só me convidar que eu volto. E pedir para vocês também se inscreverem no meu canal no YouTube, Bia Biônica. Eu tenho todas as quintas-feiras, às 8 da noite, uma live, Conversa com Bia e Mal, em que a gente fala os assuntos da semana, também com bom humor. Quem é o Mal? Vocês vão gostar bastante. É o Maurício Falavinha. Maurício Falavinha, meu companheiro no Twitter, companheiro de luta, ele está comentando aqui. E aí a gente entra na live toda quinta-feira para, enfim, né, para conversar aí sobre as coisas da semana, sempre com esse viés de esquerda, e estão todos convidados. E meu Twitter é Bia Biônica também, quem quiser me segue lá. E é isso, gente. Obrigada. E a luta é todo dia, né? Dia da Mulher é todo dia, dia da Mulher é dia de luta, e dia de luta é todo dia. E vamos embora. E fora Bozo, Lula livre. Obrigado, Bia. Beijo grande, obrigado pela participação, viu? Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Sara Góes, continuamos aqui nós dois, ou você já vai encerrar abruptamente a nossa transmissão, não, né? Olha aí, convidem o Mal também. Vamos podia outro dia convidar os dois, né, Sara? Chamar os dois aqui. Podia, inclusive... O Miller já tinha falado assim, chama o Mal, cara, ele é muito massa. Cara, olha só, eu acompanho a Bia no Twitter, ela é sensacional, assim, da mesma maneira que ela falou aqui, ela tem uma visão muito lúcida das coisas, dá até inveja, sabe? A pessoa, uma frase resume muito melhor tudo aquilo que a gente fala gritando. Então, assim quem não segue a Bia, chama Bia Biônica, lá no Twitter, vale muito a pena segui-la, viu? Quem não segue, abre o Twitter e começa a seguir, porque vale muito a pena. E a gente podia convidar ela para ir numa sexta-feira com o Vinícius, porque ela também é anti-jornadas 2013, o Vinícius vai adorar. Perfeito. Maravilhoso. Ó, é a Sara, aqui, ó, lá vai a Sara apertar o gato, assim, todo mundo fica agoniado com isso. Nem ela tava, acho que ela teve um pesadelo, sei lá, ou foi porque ela ouviu tua voz, ela tava dormindo aqui e saiu desesperada, de repente. Salvem a Pané. Bom, gente, é isso. Olha, Sara, temos mais alguma coisa? Eu posso me despedir do meu querido público aqui e partir para o almoço, não? Eu vou dar só a programação. A gente tem Guido Mantega agora no DCM ao meio-dia. Guido Mantega. Guido Mantega. E na live das 5 temos Odair José e Bem-vindo Siqueira, porque hoje é sexta-feira, na segunda. Hoje é sexta-feira no calendário juliano. Gente, Odair José e Bem-vindo Siqueira vai ser muito bom, hein? Na live das 5. É a live das 5? Isso. Vai ser ótimo. Com Vinícius Carvalho. Muito bom, ótimo, então. Então, gente, e amanhã... Só o Pedro Zambarda sabe. Tá bom. E amanhã a gente já sabe quem vem, né? No café da manhã, não? Amanhã tem Preto Zezé e aquele rapaz famoso, Pedro Zambarda. Pedro Zambarda, líder do movimento zambardista contra o PCO. Olha só. Então, Preto Zezé, que é da CUFA, não é isso? O presidente da CUFA Global. A CUFA, que é Central Única das Favelas. Isso. É isso. Então, gente, até amanhã. Muito obrigado por todos, obrigado pelos superchats, pelos novos membros. Enfim, obrigado por participar sempre aqui, iniciar essa semana com a gente, que não está fácil começar o dia, quanto mais a semana do governo Bolsonaro. Mas a luta continua. Sara Góes, muito obrigado, um beijo para você, viu? Cheiro, gente. Tchau, tchau.